Hoje eu tô muito feliz e eu vou explicar por quê. Eu vou tentar explicar, no caso, porque tem várias camadas e essa felicidade tem a ver, em parte, com o Biratan Leal, comentarista da ESPN. Vamos lá. Tá vendo essa camisa aqui? Essa camisa é do Aston Villa, um time de futebol lá na Inglaterra, e eu torço para esse time. Eu torço para esse time desde pequeno, desde uns 7, 8 anos, por causa de LFoot 98, um jogo bem antigo de futebol no computador. Enfim, eu comecei a pesquisar mais sobre o time, acompanhei desde que era moleque e tal. Hoje eu faço parte de grupo no WhatsApp de torcedores do Aston Villa aqui no Brasil, esse tipo de coisa. O Aston Villa ele se classificou hoje para a Champions League da próxima temporada. A Champions League, para quem não sabe, é a competição de clubes mais importante do mundo. E isso é muito louco porque não foi um caminho fácil até lá. A gente, enquanto clube, a gente passou por momentos complicados, a gente foi rebaixado, a gente teve crise financeira, donos muito loucos, enfim, e foi isso. Mas a gente deu a volta por cima e assim, recentemente principalmente, a gente teve uma notícia muito boa. A gente, por acaso, estava numa situação péssima. A gente estava em 2022 em 16º lugar, então a gente estava quase na zona de rebaixamento de novo. E a gente mandou o técnico embora e a gente contratou outro chamado Unai Emery. E ele é incrível, porque ele revolucionou o time e a gente agora está muito bem. Obrigado. A gente terminou a temporada passada em 7º lugar e a gente se classificou para uma competição europeia, a terceira mais importante da Europa. E nessa temporada a gente chegou na semifinal dessa competição e a gente estava disputando o 4º lugar do campeonato com o Tottenham. O 4º lugar era o último que dava vaga para a Champions League. E foi uma briga acirrada pra caramba, taco a taco. O que acontece é que o Tottenham tinha jogos a menos do que a gente. Então, tipo, por mais que a gente ganhasse os nossos, eles poderiam ganhar os deles e passar a gente. E a gente chegou numa situação que, na penúltima rodada, os dois times iam ter jogos complicados. Acontece que, como eles tinham um jogo a menos, eles podiam passar a gente de qualquer maneira caso a gente perdesse os nossos e eles ganhassem o deles. Então, no nosso caso, a gente foi jogar contra o Liverpool e a gente estava perdendo de 3-1 num jogo bizarro que o nosso goleiro, que é um dos melhores do mundo, campeão da Copa do Mundo com a Argentina, jogou a bola para dentro do gol, ele foi tentar fazer uma defesa e foi a coisa mais bizarra que eu já vi. E a gente teve zagueiro também que errou um gol feito a 30 centímetros da linha do gol, sem goleiro nem nada. Foi isso. Então tava 3-1 pro Liverpool, tava desesperador, tava feia a coisa, só que a gente buscou um empate nos últimos 10 minutos do jogo. Então foi isso. Então a vantagem que a gente tinha de 7 pontos passou para 5. Isso significava que se a gente por acaso perdesse o nosso próximo jogo e se o Tottenham ganhasse os 2 jogos que ele tinha para fazer, esquece. A gente não tinha o que fazer, a gente ia perder esse 4º lugar. Só que o Tottenham ia jogar contra o Manchester City, que é o atual campeão europeu, inglês, e está disputando o título inglês de novo. E assim, pra gente, bastava um empate entre eles. Tava lindo. Mas o Manchester City foi lá e ganhou de 2-0 nessa terça-feira. Isso significa que o Aston Villa garantiu a classificação para a próxima Champions League. Isso é sensacional. Porque o Aston Villa já ganhou a Champions League em 1982, faz tempo. Mas foi contra o Bayern de Munique, foi 1-0, gol do Peter With. E estar na Champions League de novo, depois de tanto tempo, é épico, porque tem uma série de desdobramentos muito positivos, financeiros também, mas por mais chances de contratar outro tipo de jogadores, né, jogadores melhores e tudo mais, é incrível. E foi uma tremenda luta pra gente chegar até aqui. O que é que isso tem a ver com o Biratan Leal, comentarista da ESPN? Porque eu, quando eu estudava jornalismo, eu queria ser jornalista esportivo. E eu já trabalhava na área de comunicação, mas não tinha nada a ver com o esporte. E aí surgiu a chance de eu fazer uma entrevista na Trivela, para estágio. A Trivela, para quem acompanha futebol, é um tremendo site de futebol, muito bom. Na época eles focavam muito mais em futebol internacional, que eu adoro. E é isso. E aí, tipo, eu tava na entrevista e o Biratan perguntou pra mim pra qual time eu torcia. E eu falei, olha, torço pro São Paulo, pro Aston Villa e pro Sporting, lá em Portugal. E ele falou, pô, mas você só torce pra time que não ganha, né, meu? Que tá uma fase péssima. E na época, sim, era isso. Porque o Sporting não era campeão há 15 anos, sei lá, uma coisa assim. São Paulo não tava essas coisas, o Aston Villa também tava mal das pernas. Hoje, o Biratan Leal fala mal dos meus times, tá? Porque o Aston Villa tá indo pra Champions League, tá? E o Sporting
meu time lá em Portugal e por que que eu torço pro Sporting? Porque morei lá quase metade da minha vida, então morei lá em Portugal, tipo, eu morava a uma rua do estádio, então eu ia a pé pro estádio e acompanhava os jogos do estádio e tudo mais. A gente foi campeão agora, tá? Depois de não sei quantos anos, que a gente ganhou um título há 3 anos, depois de 20 anos sem, e a gente ganhou outro agora, tá? E a gente pode ainda ser campeão da Copa, tá? Então, tipo, e aí, o Biratan Leal? No 0,1000000% de chance que você vai ver esse vídeo aqui, tá? E aí, cadê? Cadê você agora? E outra coisa, São Paulo, final do ano, foi campeão da Copa do Brasil, que nunca tinha ganho. E aí? Pois é, tá aí. Agora não dá pra falar que meus times não ganham nada, tá vendo? Por isso que eu tô muito feliz. Esse alinhamento de planetas que tem é muito louco. Porque é aquilo, tipo, o Sporting e o São Paulo ganharam títulos mesmo, né? Beleza. O Aston Villa ainda não. Mas se classificou pra Champions League depois de tanto tempo, né? O Aston Villa é 7 vezes campeão inglês, já ganhou uma Champions League e tal. Faltava a gente voltar a esse patamar. Então, na próxima temporada, eu vou ter dois times pelos quais eu torço na Champions League, o Sporting e o Aston Villa. O São Paulo tá na Libertadores e sei lá o que vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro. É isso. Então, eu estou extremamente feliz. Eu espero ter explicado para vocês aí e passado um pouco da minha felicidade. E é isso. Vai Aston Villa, vai Sporting, vai São Paulo. É isso aí.